comemorando a maioridade do escritório, na verdade. Nós estamos comemorando os 18 anos, é a nossa maioridade. Efetivamente, o escritório foi fundado em 28 de dezembro, né? Por isso que a gente, em função dessa data, a gente convidou a doutora Adriana Catanha, né? Que é tributarista, que atua na Bahia, para fazer uma explanação. Em relação ao escritório, quando nós começamos, era eu e um colega meu, Marcelo Góes, mas ele só passou 3 meses aqui, porque ele disse, não, a advocacia realmente é muito puxada, eu não estou preparado para isso. E era um jovem como eu, né? Os dois nós nos formamos na Faculdade de Direito do Recife e resolvemos montar um escritório. Marcelo correu porque foi trabalhar com política com Guilherme Show e nunca mais voltou aqui. Ainda me deu nós compramos 5 salas, ele me deu a parte dele, fiquei com as salas, ele nunca mais voltou aqui. Ele é meu amigo, a gente às vezes se encontra, mas aqui não é isso, no escritório, a advocacia não é minha praia. E formou-se em Direito. E eu fiquei durante muito tempo batendo no escanteio e correndo para cabecear. Aí aos poucos, todo o pessoal que está aqui, né, fora os que hoje estão viajando, foram formados aqui no escritório. A gente formou, na verdade, uma família, não é isso? Essa é a verdade. A gente está trazendo a doutora Adriana aqui com o intuito de ela explicar como foi o dia a dia dela, que saiu, foi arrancada de Pernambuco e teve essa coragem de ir para a Bahia, não é? Enfrentar tudo. A Bahia é tudo diferente daqui. A verdade é, nós não somos vizinhos, somos vizinhos lá por cima, Petrolina, não é isso? Isso. Mas ela vai explicar como funciona lá. A área dela de atuação é a área tributária, atua também na área de energia, não é isso? Os contratos de energia, que é uma área nova no ramo da advocacia, de milhões, né? Que movimenta milhões, energia eólica, energia solar, energia elétrica todo mundo sabe, mas essas novas, né, energias estão surgindo por aí e ela vai contar o dia a dia dela, tá certo, doutora? Claro, com certeza. É interessante começar realmente do começo, né? Dizendo que eu não queria, me formei, passei 2 anos estudando para concurso, bastante relutante por conta de uma determinação dos meus pais. Algumas pessoas daqui sabem disso, mas sempre querendo advogar. Eu quis advogar desde o momento em que eu estava numa aula de direito tributário e o professor veio me falar sobre a base de cálculo do ICMS e eu disse, o que é isso, minha gente? E aí comecei a relutar contra essa determinação deles, até que um dia tive a oportunidade de entrar no escritório que me recebeu muito bem e que me apresentou o direito tributário, a prática do direito tributário. E então, buscando já uma oportunidade melhor, fui para o escritório que eu estou atualmente, que também advogo na área de direito tributário, com um enfoque um pouco mais específico para a energia elétrica, e agora com a expansão a gente vem trabalhando também com outros tipos de energia, uma coisa mais recente, mas também. E então, trabalhei lá durante algum tempo, no caso aqui, né, em Recife, e com clientes daqui de Pernambuco, com clientes de outros estados e sempre com a necessidade de visitar esses outros clientes, fazer essas diligências em outros estados. E essas diligências foram realmente virando coisas, assim, tarefas bem rotineiras, de modo que realmente ficou necessário para a gente, para o nosso escritório, colocar o pé, realmente fincar o pé no estado em que a gente ia muito, que é o estado da Bahia. Realmente, eu acho que era semanal assim, a frequência de visitas do nosso escritório na Bahia. Então realmente a gente decidiu estabelecer o escritório lá e graças a Deus a gente foi, ficou e até agora não tenho assim, o que questionar. A não ser, claro, dos desafios que são assim, realmente cada dia maiores, mas no começo, eu acho que é a parte mais difícil, porque a gente chega num estado novo sem referência. Ninguém conhece a Adriana Catanha, ninguém conhece os pais da Adriana Catanha, ninguém conhece o bairro que a Adriana Catanha morava. E fazer essas referências pessoal e profissionalmente é muito mais difícil do que quando você já está num lugar e tem referências e tem isso tudo por trás. Além também, acho que a questão de se acostumar muito com essa questão de sistema de tribunal e de peticionamento, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa. A gente leva um determinado tempo para aprender como é que funcionam os tribunais e PJE, e antes era físico e agora não sei o quê, e o estado em que eu estou trabalhando, que eu advogo realmente com mais enfoque, que é lá na Bahia, tem muitos sistemas. Então, assim, muita coisa nova com que a gente tem que lidar, que a gente tem que aprender.
e é uma dificuldade maior, que não tem ninguém para ensinar. Um dia desse eu descobri que recurso nominado lá pode ter até 12 idades diferentes de custas de recurso nominado. E aí eu disse, meu Deus do céu, vamos embora. Aí tudo isso é difícil, sem contar em fazer a gente, quando está num lugar que a gente nasceu e que a gente cresceu e que teve amigos de faculdade, a gente tem os amigos advogados para tirar dúvida, para ajudar, para dar esse apoio, para indicar um estagiário. É um desafio que a gente não tem, é uma situação que a gente não tem quando chega numa cidade nova, porque eu não tive a quem pedir estagiário, eu não tive a quem pedir indicação. Eu cheguei lá pensando que a Universidade X era boa e na verdade ela não é tão boa, e a Universidade Y, que era onde eu podia buscar estagiário melhor, eu nem conhecia. Então tem toda essa situação que realmente dificulta um pouco mais pra gente, que no começo é bem complicado, mas assim, da mesma forma que o nosso Dr. Félix passou por isso, começando, a gente encara e segue em frente. E assim, também acho que difícil, também como dito pelo próprio Dr. Félix, é a questão de coordenar. Coordenar pessoas, coordenar atividades, coordenar uma estrutura em si para que ela funcione de forma organizada. É muito difícil, a gente lida com pessoas e as pessoas, elas não são fáceis, então a gente realmente, cada dia é uma situação nova que a gente tem que enfrentar, mas assim, com muita maturidade e tentando, na base do profissionalismo, a gente vai conseguindo. Aí é isso, então eu cheguei lá com um apoio muito grande do escritório, a qual eu estou vinculada até hoje, que é o escritório Manzi, com todo o apoio deles em relação à sala, em relação à moradia, em relação a tudo. Iniciei as atividades, fazia de tudo um pouco. A gente, quando começa, a gente é bombril, a gente faz de tudo, né? A gente vai fazer diligência, a gente vai tirar uma cópia de processo, a gente vai do despacho com o desembargador até pegar uma certidão de feitos, é a gente que faz tudo. E eu comecei fazendo isso tudo. E aí eu comecei a descobrir coisas que eu realmente não fazia nem ideia, que, por exemplo, lá, se você não fizer um agendamento para fazer um protocolo na Secretaria da Fazenda, você pode perder o prazo, porque você não agendou. Eles simplesmente não recebem. É umas coisas assim que realmente são bem difíceis, mas a gente vai conseguindo. Então, é isso. Depois a estrutura do meu escritório cresceu. Hoje eu já trabalho com o apoio de um outro advogado, que fica lá comigo durante o turno inteiro. Temos 3 estagiários já que nos dão apoio para tanto a gente apoia eles como eles nos apoiam, porque eu tenho sempre o entendimento de que o estagiário ele não está ali para fazer o que a gente manda, a gente está ali para um aprendizado mútuo. E eu gosto muito também pela minha paixão por lecionar, que é uma meta que eu tenho. Eu gosto muito de discutir sempre, eu gosto muito de passar para os meus estagiários aquilo que eu sei, que não é muito, porque a gente nunca sabe muito, a gente sempre, cada dia acorda para saber uma coisa nova, então eu gosto de passar aquilo que eu sei para eles, e a gente vai trocando e discutindo, e em síntese, assim, essa a minha rotina, esse meu dia a dia, cada dia um desafio maior, mas enfrentando. E aí a gente pensa que acabou o desafio, né? Mas aí a gente não encerrou, porque tem o direito tributário, que é uma situação. Porque eu não sei se vocês têm, algum de vocês tem a vivência, já chegou a atuar realmente no direito tributário daqui. Tem João? Está começando. Tá começando, né? João tem na área, porque crimes contra a administração pública, mas está começando, na verdade. Porque é um pouco já falando sobre essa questão da reforma tributária que a gente vem discutindo bastante. Eu li recentemente um projeto, tem uma PEC que eu até trouxe aqui para vocês, sobre essa questão da reforma, porque eu entendo um pouco mais do que vocês, claro, mas assim, eu tenho uma tabela aqui de 2 páginas de tributos que a gente chega a recolher. É uma coisa surreal. Quando a gente acha que a gente contador, a gente advogado, quando acha que chegou a recolher tudo que precisava, eita, faltou aquele tributo dali, faltou aquilo ali. Isso tudo, por debaixo, tem uma complexidade de procedimentos e de situações que a gente tem que atentar para cada detalhe, para cada forma de recolhimento e etc., que realmente complicam muito a atividade do advogado na área de direito tributário.
Oi? O corpo quer me dar? Ah, obrigada. Dificultam, atrapalham muito, então é realmente assim, bastante desafiador, mas a gente vai conseguindo. Eu até trouxe aqui, eu acho que eu fiz uma espécie de lamento do advogado do direito tributário aqui, porque ontem, quando eu estava preparando um material para falar sobre isso, eu comecei a pensar por que a gente precisa de uma reforma tributária. Aí eu comecei a escrever, mas eu escrevi tanto que eu tive que diminuir o que eu tinha escrito, porque realmente é muita coisa, mas assim, são às vezes detalhes, às vezes coisas importantes. Eu fiz um desabafo muito da área de uma advogada tributarista que atua no ramo da energia elétrica e que, assim, eu acho que eu vou até tratar um pouco depois sobre essa questão da reforma, né, a proposta que a gente tem aí para agora, mas assim, assim, não sei se seria essa reforma, se ela realmente seria do jeito que está, se ela realmente viria para ajudar a gente, se ela não viria para ajudar a gente, se ela viria para desonerar a gente, porque hoje os serviços e os bens, eles são muito mais onerados do que a própria renda. Muito embora a gente seja bastante onerado na renda, porque Deus me defenda, né, imposto de renda é uma coisa absurda. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês que eu vou passar e que eu acho que vocês talvez se identifiquem com algumas coisas, talvez não se identifiquem. Mas são temas que, assim, vale a pena discutir, muito, especialmente para quem tem um interesse na área de direito tributário, porque são situações que no dia a dia a gente pensa que não podem atrapalhar, que não podem causar confusão no operador do direito, mas que causam muita confusão para a gente, causam muita confusão num qualquer pessoa. De repente a gente não consegue, o advogado não consegue passar isso muito bem na petição, e o magistrado sequer consegue compreender o que a gente está querendo dizer de tão complexo que é o assunto. Mas assim, por exemplo, eu acho que acontece com muita gente isso aqui, a questão do IPTU. Se algum de vocês aqui mora em um imóvel alugado e no contrato de aluguel tem assim, fulano, que é um locatário, que vai pagar o IPTU. Pois é. Mas aí, na verdade, mesmo que o locatário não recolha o IPTU, a gente tem um dispositivo no Código Tributário Nacional que fala que as convenções particulares, elas não se sobrepõem às convenções, à própria lei. E aí, no caso, se por acaso você for proprietária de um imóvel e o seu inquilino não paga o IPTU, infelizmente pode ter o que for no contrato. A responsabilidade. Exatamente. Aí pronto, assim, será que realmente a gente poderia rever isso? Será que esse IPTU, meu Deus, é um imposto sobre a propriedade? Será que realmente a gente deveria recolher isso? No projeto que a gente tem da reforma tributária, o IPTU, ele seria um dos impostos que seria mantido. Deixa eu só confirmar aqui. Ele seria mantido ainda com um âmbito municipal. Seria mantida ainda com o âmbito municipal. Ou seja, é uma situação que seria mantida no nosso ordenamento jurídico da mesma forma. Outra situação que acontece bastante, que assim, eu acho que vocês também lidam bastante com isso, a conta de energia que a gente paga. Isso eu vejo bastante. A gente paga lá a COSIP, a contribuição de iluminação, a CIP, eu acho, a contribuição de iluminação pública. O nosso colega da área de direito do consumidor talvez deve saber um pouco mais disso. Mas assim, a gente, quando recolhe essa contribuição, a gente recolhe na qualidade de contribuinte. A gente não recolhe na qualidade de consumidor da CELP, da COELBA e etc. E aí, se de repente a concessionária lança um valor a mais, a primeira coisa que a pessoa, quando vê a fatura, ela diz assim: a CELP está me roubando. Mas não é a CELP que está roubando, porque a contribuição ela não é paga à CELP ou a COELBA, ou quem quer que seja, ela é paga ao município instituidor da contribuição. E aí o cidadão, o consumidor, entra com a ação contra a CELP, dizendo: a CELP está cobrando contribuição de iluminação pública a mais e eu me recuso a pagar. Eu quero que condene a CELP em não sei quantos mil reais e não sei o quê. Mas a CELP, ela é só um agente de arrecadação. É uma situação que aí eu já trago uma confusão muito grande que existe no direito tributário, que é a questão da confusão entre o sujeito ativo
que é o ente que faz a cobrança do tributo, o sujeito passivo, que é aquela pessoa que faz o pagamento do tributo. A gente tem também a posição do agente de arrecadação, que é delegada somente a capacidade de cobrar o tributo, que é o caso da CELP nesse caso. A gente também tem a figura do substituto tributário, tem a figura do responsável tributário. Isso tudo, oxímetro, não entendo muito esses termos, mas assim, esses equipamentos em que pessoas que não podem ficar sem energia, elas têm direito a usar e têm direito à isenção. E aí, chega na concessionária, eu pedi o benefício, mas a CELP não me deu. Mas aí vamos ver por trás, porque a CELP nesse caso ela é um contribuinte do ICMS, mas ela não é o contribuinte de fato, porque na verdade o contribuinte de fato somos nós. Ela é o contribuinte de direito, ela é a pessoa que pega aquele ICMS, recolhe e passa para os cofres estaduais. E aí, se ela não recolhe o valor certo, o Estado vem em cima. Se ela recolhe o valor que está certo e a pessoa acha que está errado, o consumidor vem em cima. E mais uma vez a gente fica numa sinuca de bico, numa dança das cadeiras para saber quem é quem. E novamente... Mas aí, por uma observação, não existe a responsabilidade solidária, não. Porque quando ela faz essa cobrança, tanto da iluminação pública como essa taxa que a pessoa tem o direito, ela está ciente porque a cobrança é feita na fatura da empresa. Mas nesse caso, por exemplo, da contribuição de iluminação pública. Aqui em Pernambuco é iluminação. Pronto. Iluminação pública. O artigo 149A da Constituição, que justamente prevê essa questão da possibilidade da instituição da CIP, o parágrafo único, ele estabelece que ela pode ser cobrada nas faturas de energia elétrica. Geralmente, o que é que se faz? Se faz um contrato, de fato, de arrecadação, e a partir desse momento é instituída a posição de mero agente de arrecadação para a concessionária. Mas quando você assina um contrato de uma ligação, tanto residencial como comercial, você verifica que nas cláusulas contratual tem a cobrança da taxa de iluminação pública. Claro, tem. Claro. Aí, quando a gente verifica dentro do direito, ela passa a ter a responsabilidade solidária. Na verdade, a gente entende que não, porque veja só, o município ele não poderia cobrar de forma autônoma a COSIP. Ele poderia, afinal de contas, a concessionária ela não é uma pessoa que deve obrigatoriamente fazer parte dessa relação. Ela cobra porque tornou-se a forma mais viável de fazer essa cobrança da contribuição nas faturas de energia elétrica. Mas cabia ao município, assim como cobra, por exemplo, o IPTU, mandar carnês mensalmente para os consumidores, para os contribuintes, para eles efetuarem esse pagamento. Então, quando a concessionária ela faz essa cobrança na qualidade de um mero agente de arrecadação, que é a expressão que a gente usa mais correta sobre isso, a gente inclusive estabelece em contrato que a cobrança ela é feita conforme informações do município, conforme tabelas de cobrança do município, conforme todos esses dados do município, com atenção para as informações relativas à isenção, a hipóteses de por acaso não incidência da contribuição. Então, a gente trabalha muito em parceria com os municípios, a concessionária ela trabalha muito em parceria com o município. Então, se de repente o município ele passa uma informação equivocada, ou ele deixa de estabelecer que aquele contribuinte realmente, ele na verdade é isento, então eu acho que tem que haver realmente um limite para que a concessionária não saia prejudicada nessa situação. Justamente por isso é que a gente coloca previsões expressas nos contratos de que a concessionária ela cobra no limite daquele estabelecido pelo município. A partir do momento em que foge dela a possibilidade de apuração desse valor por conta de um arquivo ou alguma coisa assim, já não cabe mais a ela apurar isso. O contribuinte deve buscar o município. Esse é o nosso entendimento, porque na verdade, veja só... Mas não é um entendimento consolidado, né? Isso é porque se verificar juridicamente vai haver conflito. Se o pensamento da empresa a qual a senhora defende com o fundamento jurídico que a gente trabalha. Na verdade, a jurisprudência é firme nesse sentido, de que a concessionária ela não é legítima nessa relação jurídico-tributária formada entre o contribuinte, que é, no caso, nós consumidores, e o município. Ela não compõe essa relação. A gente alega isso em nossas teses, em nossas petições, e já é realmente firme justamente por isso, porque não existe um papel realmente estabelecido em lei para que ela faça parte dessa relação. Ela pode fazer parte contratualmente, com previsões e tudo mais, mas a partir do momento em que foge a ela isso, ela deixa de fazer parte
digamos assim, deixa de caber a ela a apuração disso. E também a jurisprudência entende, porque assim, não é o caso, por exemplo, de um responsável tributário, que, deixa eu ver, inclusive isso existe em algumas hipóteses, alguns municípios, por exemplo, instituem a responsabilidade tributária da COSIP para concessionária. Isso vem sendo bem recorrente. Eles, através de leis bem recentes, eles vêm atribuindo esse cargo para a concessionária, e a partir do momento em que ela ocupa esse espaço, se por acaso, por exemplo, você que é o contribuinte de fato da contribuição não fizer o recolhimento, a concessionária ela passa a ser responsável por esse pagamento, mesmo que ela não tenha absolutamente nada a ver com a relação entre você que paga, que é servido de iluminação pública, e o município, que é o ente instituidor do tributo. É diferente porque é uma previsão legal, essa questão da responsabilidade tributária, é diferente da posição de mero agente de arrecadação, entendeu? Aí, esse é um dos nossos temas, inclusive, bastante discutidos, e que a gente vem batendo muito pé, porque é um tema recente, e os municípios, eu acho que garantir alguma cobrança de todo jeito dessa contribuição, afinal de contas é uma fonte de renda. Eu tenho municípios aqui em Pernambuco que a contribuição a CIP, ela ocupa um grande espaço na arrecadação do município, um grande espaço de verdade mesmo, municípios assim pequenos, claro, mas que ela ocupa um grande espaço, e que se por acaso essa arrecadação for suspensa ou o valor não for repassado, o município vai virar um caos. Então, para garantir, eles vêm fazendo essa instituição de responsabilidade tributária, que a partir do momento em que você não recolhe, juros, tributo, multa, tudo passa a ser de responsabilidade da concessionária. Eu particularmente discordo desse entendimento, porque a responsabilidade tributária é uma situação que a pessoa, que no caso o responsável, ele tem que ter uma relação com o fato gerador do tributo. E a partir do momento em que a concessionária ela só fornece iluminação pública, ela não tem relação com o fato gerador do tributo. Ela fornece iluminação pública para todos, inclusive para o próprio município. Então, assim, claro, eu tenho um posicionamento que advogo nessa área, e talvez eu tenha mas assim, independente de onde eu trabalho, eu me convenci desse tema, e que acho que realmente não tem porquê ela ter alguma relação com esse fornecimento de energia elétrica, da iluminação pública, perdão, porque o objeto dela é outro, ela está ali fazendo um serviço para o município e tudo mais. Mas assim, claro, respeito as opiniões diversas e aceito tranquilamente. Mas assim, penso isso, talvez, não sei se esse seja o entendimento de todos aqui sobre isso. Eu entendo, acho que a responsabilidade, o município podia cobrar, mas ele não quer cobrar, não quer arriscar. Ele não quer arriscar. Porque você deve ter um poder de corte. Exato. E o município não pode cortar, não vai cortar como? Não tem estrutura para isso. Exato. Aí o município vai a CELP, a COELB, é obrigado, mesmo que não receba do contribuinte, repassa a importância e depois corta e vai tentar receber do contribuinte. Exato. É assim que acontece. Exato. O município já é ruim como arrecadador de IPTU. Imagine se for cobrar energia, e politicamente para um prefeito é um desgaste terrível. É muito mais fácil ele dizer, foi a CELP, foi a COELBA, exato, né? Com certeza. Do que dizer, foi o prefeito que cortou a minha energia. Né? Com certeza. É por isso que a gente gosta sempre de estabelecer em qualquer contrato que a gente faça essa questão. É uma discussão muito grande sobre isso. É uma discussão muito boa, é uma discussão muito grande. E até hoje eu tenho casos disso, porque tem advogados que realmente entendem de forma diversa, tanto em relação à COSIP, como em relação a ICMS TUJ, que virou um boom agora, as pessoas vêm discutindo, não sei se vocês já tem muita gente ganhando dinheiro com isso, não tem? Muito advogado. É interessante. A gente vai trabalhar nisso, a partir de março. E eu peguei uma briga uma vez com o advogado, porque ele disse, doutora, eu acho que a COELBA tem que ser parte desse processo, porque é ela quem recolhe o ICMS. Eu disse, doutor, o Estado manda, a COELBA faz e a COELBA repassa. Mas assim, eu respeito seu entendimento, me dê um abraço, não sei o quê, mas assim, realmente são entendimentos que a gente vai discutindo. Ele entende que é mais fácil tirar da COELBA, da CELP, do que tirar do Estado. Exato. Eu vou pegar aqui que é mais fácil, aí eu recebo mais rápido. Exato. Se eu for para o Estado, vou para o precatório, somente em relação ao Estado, Pernambuco está bem melhor.
né, a questão fiscal de Pernambuco está melhor do que a Bahia, né? O pagamento aqui talvez seja até mais rápido que lá. Como é que está lá o precatório? Rapaz, doutor, eu não recebo precatório. Não, mas nunca cheguei o Estado está pagando, sabe alguma... Porque a situação aqui é razoável, mas lá na Bahia, a Bahia é bem maior do que Pernambuco. E o PIB é quase parecido. Eu acho, é uma situação que eu já cheguei a analisar. A Bahia é um estado inviável. 400 e poucos municípios. Veja, nós temos 198. Eu estive, quando eu era escrivão de polícia, uma vez como advogado e outra vez em Minas, que é ainda a condição de escrivão. Nós nos deslocamos para Minas Gerais para fazer um auto de reconhecimento do cara que tinha cometido um homicídio aqui em Pernambuco. E fomos encaminhados para a chefia de polícia lá. Lá designaram 2 policiais, fui eu e outro policial, e designaram 2, um escrivão e lá eles não chamam comissário não, eles chamam agente-chefe, essa história que eles têm lá. E ficou a gente almoçou lá no restaurante, depois começou um querendo saber o salário do outro. Aí eu cutuquei, o policial foi comigo, um comissário disse, mas rapaz, esses caras vão nos desmoralizar em termos de salário. Porque era aquela curiosidade, quanto pagava Minas, quanto pagava Pernambuco. O cara que você raciocinava, o estado como Minas Gerais, pagava 3, 4 vezes mais do que Pernambuco. Por tanta insistência do escrivão, disse, rapaz, como é Pernambuco, aquela brincadeira? Como é que Pernambuco paga? Você está pagando em dias. Minas estava pagando meio, atrasava um pouquinho, mas pagava. Aí, quando eu puxei o contra-cheque, nós constatamos que nós recebíamos o dobro deles em Pernambuco. O escrivão de polícia de Pernambuco ganhava o dobro do escrivão de polícia de Minas Gerais. Eu disse, como é que é isso? Eu não entendi. Porque você vê Minas Gerais, não é isso? Ele disse, aí foi que eu disse, Félix, nós temos 806 municípios. Vocês têm quantos? Aí você entendeu. Porque, aí foi quando ele disse, 806 e só 50 dão lucro. O resto é só prejuízo. É só prejuízo. Só delegado, juiz, promotor, uma cidade que não existe. E nós, na verdade, nós iríamos para uma cidade chamada Cláudio, levar 2 testemunhas daqui, fazer um auto-reconhecimento lá, de um homicida que estava preso lá, que era pernambucano. E foi quando ele teve a certeza. A cidade não existe, mas tem juiz, promotor, defensor público. O Estado tem que... A Bahia é a mesma situação. A Bahia, eu considero um Estado, daqui a um pouco, vai entrar nessa situação que outros estados não estão pagando. Você vê, o Rio é inviável. O Rio tem 200 mil, 400 mil ou 600 mil funcionários. A gente tem aqui 198 mil. É mais fácil pagar aqui. O Estado é menor. Né? Essa é a questão. Está entendendo? Com certeza. E eu escuto, já ouvi falar de várias pessoas que o próprio Pernambuco realmente, assim, no Nordeste, eu acho que está com uma das situações melhores. Né? Melhores, é. Graças a Deus. Mas aí, voltando a essa questão, eu trouxe também, apontei aqui uma coisa que realmente acho que é bem interessante para a gente e que eu li recentemente sobre isso, sobre a discussão entre ICMS e ISS, que às vezes a gente confunde. Por exemplo, a gente chega num restaurante e aí a gente está comprando a comida, mas está tomando um serviço, que é a prestação do serviço. E aí, o que é que a gente recolhe? Né? Tem uma discussão muito grande sobre software de prateleira e software por encomenda. Por exemplo, se a gente chega numa loja na NAGE e compra um programa do Windows, a gente está comprando software de prateleira. Se a gente chega numa empresa e diz, eu quero um software para o meu escritório para controlar os meus processos, é um software por encomenda. E aí, paga ICMS ou ISS, serviço de streaming, Netflix, Apple Music, né? Toda essa situação que o pessoal vem tributando agora. E aí, ISS ou ICMS, eu já vi estado que está tributando, inclusive, o estado e o município. Eu fiquei arrasada, porque o mesmo serviço sendo tributado por estado e município, meu Deus do céu, até onde a gente vai, né? Mas assim, são essas situações que eu quis trazer para vocês, algumas que realmente são mais do nosso dia a dia e outras que não são tanto, mas assim, que realmente fazem a gente repensar, pensar na necessidade de uma reforma, mas repensar. Eu trouxe a proposta aqui atual, eu vou falar dela bem em síntese para vocês, mas assim, em síntese, há uma aglutinação de alguns impostos, alguns são extintos, outros são aglutinados, e a proposta da criação de 2 impostos, que é um imposto de operações e sobre bens e serviços, que meio que substitui o ICMS e o ISS, ele vira de competência estadual,
E o imposto seletivo, ele passa a ser de competência federal, junto com o imposto de renda, que é mantido, e também a CSLL, que é absorvida pelo imposto de renda. PIS/COFINS passa a integrar esse imposto sobre operações e bens e serviços, que é o IBS. Assim, aglutinou-se, mas continuou existindo, continua não, na verdade, isso nem chegou a existir, mas assim, continua existindo essa situação, essa perspectiva de tributar bens, serviços e assim, a gente que tem uma condição um pouco mais diferenciada, a gente sabe que tributar bens e serviços pode não afetar muito a gente, graças a Deus que a gente consegue, mas assim, pessoas que não têm uma renda muito grande, mas assim, que tomam muitos serviços, que adquirem bens, elas são tributadas de uma forma totalmente desigual. Aí vão pensar logo numa evasão fiscal. Exato, entendeu? Está dando subsídio para que se pense. Pois é. Aí, assim, eu tenho um estagiário que ele fala brincando, lógico, queria deixar registrado que ele fala brincando aqui, assim, imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Ele me diz isso e todo dia que ele chega no escritório, o bom dia dele imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Eu disse, que maravilha. Mas é isso que as pessoas pensam, é isso que as pessoas fazem por conta dessa situação que eu acabei de passar para vocês. Já que a senhora está falando em imposto, por que as compras que se é feita pela internet, o imposto é bem menor quando se vai para uma loja propriamente dita? Assim? Não, é o mesmo valor. O mercado não fala isso. O valor da compra pode ser menor por questões de, assim, de logística, de alguma coisa relativa... Em algumas notas eles falam a questão do imposto dos valores e a gente observa que é bem menor do que a gente ir na própria loja. Talvez porque seja destacado somente, por exemplo, o imposto da operação interestadual, que é um pouco menor, mas existe o diferencial de alíquota, que chega ao valor normal quando passa de um estado para o outro. Talvez seja porque haja algum destaque de algum valor, mas a tributação ela é a mesma. Ela é a mesma, exatamente. É como se fosse algo embutido aí. Exato, mas assim, por óbvio, as compras na internet elas são mais em conta porque a gente tem toda uma economia em relação ao custo, empregado, que é uma coisa muito cara ter um empregado hoje em dia. Ter uma empresa, um local, é muito mais caro do que fazer isso tudo pela internet. Então, realmente, o custo é bem menor. Mas, se eu compro numa empresa de Minas Gerais, eu vou pagar o ICMS de Minas Gerais. Paga o valor da compra interestadual e depois paga o diferencial de alíquota. E no caso deveria ser até ser mais barato, né? Porque aí você está isento de funcionário. Então deveria ser bem menor, né? Que já não tem essas custas com funcionário, né? Mas é porque a gente está incidindo, a gente está realizando a mesma operação. Procedimento. É o mesmo fato gerador, que é a aquisição de um tributo. Então não tem por que diferenciar. Mas de fato tem esse procedimento, sim. E às vezes esses produtos da internet são importados, né? Então por isso que acabam sendo mais baratos às vezes. Pode ser. E aí a gente teoricamente deveria pagar um imposto de importação. Acaba sonegando alguma coisa aí. Mas é isso. E assim, são sistemáticas assim, milhares. É por isso, inclusive, que eu não sei se cheguei a comentar com vocês, mas eu estou estudando contabilidade. Porque às vezes chegam algumas coisas assim pra mim, de livro, de registro, de não sei o que, de conta de ativo, conta de passivo, conta de resultado, e aí a gente fica perdido. Então eu resolvi estudar contabilidade. Eu estou começando agora, estou pagando matemática, física, química, as cadeiras introdutórias de contabilidade básica. Não tem direito, né? Aí precisa. Não tem, e a gente precisa bastante. A economia e olha lá. E olhe. Então, eu estou estudando porque realmente são matérias que conversam bastante. Eu acho que o advogado, o contador e também o administrador, o advogado na área de direito empresarial, eles conversam bastante. Então, por isso que eu resolvi fazer contabilidade, para poder entender um pouco mais. Assim, a gente, advogado, sabe muito de teoria, mas assim, chega na prática a gente fica um pouco perdido. E é por isso que é importante ter esse conhecimento, né, quando a gente atua nessa área de direito tributário, para poder não passarem a perna da gente, não ficar perdido. Mas é isso, eu
queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu estou aberta a... Sempre tem dúvida. Sempre tem dúvida, né? Nessa proposta no caso dessa reformulação, né, da tributário, qual seria a eficácia para o contribuinte ou se está sendo mais favorável para o poder público? Na verdade, o entendimento, eu li muito sobre isso e assim, acho que a conclusão dos advogados da área é que a carga seria mais ou menos semelhante. O que aconteceria seria a simplificação, a aglutinação de vários impostos. Cada imposto tem o seu procedimento diferente. Aglutinar vários impostos em um só, aglutinaria procedimentos para apenas um. Mas a carga tributária, ela permanece. Eu acho, não abre mão de eu acho o seguinte, Vai porque trocar 6 por meia dúzia. e outra coisa, a crise econômica que nós estamos aqui, em tese, não deveria acontecer justamente por essa quantidade de tributo que é pago pela sociedade. Essa arrecadação. Exatamente. E isso também faz, isso é um estímulo para a sonegação, não é? Porque quantas empresas que não conseguem ir, porque só paga tributo, Pois é. entendeu? Então, quando se fala aqui do que o Temer está fazendo, qual é a economia, isso aí, quer dizer, política e economia, né, que eu vejo hoje foi desvinculado, né? A política está de um lado agora e a economia está do outro, ainda bem, né? Que realmente, mas historicamente a gente vê que os tributos são sempre aquele peso na sociedade, né? Não é como eu li uma vez que no Japão, não sei se é bem no Japão, e tem um brasileiro que mora lá e ele disse que a carga tributária dele é 60% tributo, mas ele tem segurança, metrô, tem escola, o filho dele vai, passa o dia todo, ele tem tudo, então os 40% para ele dar, porque aqui não, aqui você paga muito e ainda tem que pagar mais ao particular que vai lhe dar serviço, né? Infelizmente. Não, e ainda tem uma coisa absurda, eu li um dia desse que no Rio de Janeiro suspenderam o seguro de carro. Alguém chegou a ver? Eu vi essa matéria. Suspenderam o seguro de Por causa carro. do risco de assalto. Por causa do risco. Meu Deus, a gente não está mais conseguindo nem o particular. A gente a não vai partir de conseguir janeiro mais. já começa a cobrança do IPVA. Meu Deus, eu fiquei tão arrasada. A gente não consegue mais nem contratar o particular por conta da situação.